Eu tenho, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Dom Jorge o convite amigo para aqui estar. É verdade, eu disse-o quando cá estive, ainda não há 2 anos, em novembro. Novembro, sim, mas novembro já é 1 ano e meio quase. Novembro não foi do último ano, foi do ano anterior. Foi novembro de 2015, exatamente. Bom, quando aqui estive em novembro de 2015, eu recordei que sou, na altura era triplamente diocesano, tinha 3 dioceses, depois passei a ter só 2, a de Braga, através de Celurico de Basto, das raízes e da residência cívica, espiritual, cultural e também religiosa, e Lisboa, que naquela altura ainda era através da atividade profissional e agora é pela atividade ao serviço da comunidade num outro plano da intervenção cívica. Deixei de ter uma diocese que tinha, que era Évora, por virtude da presidência de uma fundação, tendo renunciado ao lugar para poder naturalmente assumir as funções presenciais. Mas sou, portanto, seu diocesano. E como seu diocesano, não há como resistir ao seu convite. Porque é um convite de um amigo, é o convite do arcebispo de Braga e é o convite de uma figura importante, cimeira da Igreja Católica em Portugal e da cultura, da presença de todos nós, digamos assim, na vivência comunitária. E queria felicitá-lo pela ideia do debate. Aliás, o título é sugestivo, está ali. Olhares sobre a nova Ágora. Que significa o quê? Olhares sobre o debate, ou melhor, sobre a sociedade a que pertencemos, num clima de debate. E Vossa Excelência Reverentíssima explicou muito bem a ideia. A ideia é não haver, neste país, que além do mais é uma sociedade democrática, que se quer aberta e plural, monopólio da verdade. E tendo cada um de nós as suas convicções, é importante que falemos sobre elas, que troquemos impressões sobre elas, que possamos dar o nosso testemunho sobre elas. E por isso, saúdo e felicito pela iniciativa, que espero que corresponda às expectativas que colocou a justo título no que é uma lufada de ar fresco na vivência nacional. Por outro lado, penso que é útil que os católicos participem nesse debate. Tal como todos os outros, os católicos têm um dever e uma responsabilidade muito particular de intervenção na sociedade portuguesa. E essa intervenção supõe o quê? Uma voz ou várias vozes, supõe uma participação constante, supõe uma vivência no quadro do pluralismo, supõe o não se ausentarem dos debates nacionais. Nunca é a solução estar-se ausente dos grandes debates nacionais. Nós em Direito, como sabem, eu sou professor de Direito de origem, temos uma expressão importada do francês que é: os ausentes nunca têm razão. Les absents ont toujours tort. Os ausentes nunca têm razão. Quem não aparece, quem não debate, quem não marca posição, quem não explica as suas razões, quem não contribui para a formação da vontade comunitária, não pode queixar-se de ela não ser tomada em linha de conta. Esse é um ponto muito importante a que eu regressarei adiante nesta
introdução que quero, relativamente curta, para poder responder às questões que me queiram colocar. Mas ainda na introdução à introdução, eu queria dar uma explicação prévia. Não é muito frequente o Presidente da República participar neste tipo de iniciativas. Não é muito frequente a realização por parte do Presidente da República de conferências públicas desta natureza e muito menos a aceitação de perguntas e o debate sobre elas. Mas eu acho que cada Presidente é como é. E a riqueza da democracia portuguesa é ter tido grandes Presidentes, todos eles muito diferentes. E essa diferença enriqueceu a nossa democracia. Porque todos tiveram em comum um ponto fundamental, é que foram, enquanto presidentes, aquilo que eram enquanto pessoas. Não mudaram pelo facto do exercício da função. Não serei eu a mudar pelo facto do exercício da função. Se entendo que é meu dever participar neste tipo de iniciativas, com todo o risco que imaginam, relativamente a quem exerce funções em representação de todos os portugueses, dos católicos, dos fiéis de outras crenças, dos ateus, dos agnósticos, daqueles para os quais a questão religiosa não se coloca sequer como uma questão cívica fundamental. Ainda assim entendo que o meu testemunho pode ser importante para princípio de debate, para princípio de diálogo. Escolhi um tema, quando me perguntaram que tema, os católicos e a democracia, ou os católicos na democracia, um testemunho. E começarei pelos antecedentes. Antes da democracia, que nasceu na sequência do 25 de abril de 1974, nós já tínhamos podido encontrar na nossa história política, se quiser, na nossa história comunitária, algumas razões de reflexão. Eu não vou falar dos quase 9 séculos de história portuguesa, mas vou falar na história mais próxima. Isto é, vou falar na Primeira República e no chamado Estado Novo. Para retirar duas reflexões que, a meu ver, são importantes para explicar o papel dos católicos na democracia portuguesa atual. Uma reflexão sobre os católicos e a Primeira República. O catolicismo era a única religião oficial do Estado em monarquia. E foi assim até ao final da monarquia. Apesar de, na monarquia liberal, ter havido períodos, como noutras fases da nossa história, em que um anticlericalismo forte e uma identificação de largos setores da Igreja com uma posição crítica em relação ao liberalismo, apesar de a confluência desses fatores ter já dado origem a períodos de atrito entre a Igreja Católica e a monarquia liberal. Mas é com a Primeira República que se dá um primeiro grande afrontamento entre o poder político do Estado, como um todo, e a Igreja Católica. Conhecem o que se passou com várias legislação aprovada pela Primeira República e como a República, ao rejeitar a monarquia, e, portanto, implicitamente ao rejeitar a identificação constitucional entre a monarquia e uma religião, que era a religião católica, acabou por constituir um período
um período muito tenso, para não dizer dramático, no relacionamento entre o poder político do Estado português e a Igreja Católica. Fases houve em que isso significou mesmo a ausência de relações normais entre Portugal e a Santa Sé, e questões importantes, quer quanto à hierarquia, quer quanto ao clero, quer quanto aos fiéis. Uma lição que eu penso que os católicos retiraram nos anos 50, 60, 70 e que a minha geração retirou, foi a de que, na democracia que se ambicionava para o futuro, não mais se deveria cometer o erro de recriar conflitos entre o Estado, ou seja, o poder político do Estado, e a Igreja Católica em Portugal. Tinha-se visto o que tinha acontecido durante a Primeira República e, portanto, importava tudo fazer para que se não repetisse um choque, um afrontamento, uma querela que tinha marcado aquele tempo histórico. A segunda lição diz respeito ao Estado Novo. A minha geração nasceu durante o Estado Novo, portanto, durante a ditadura constitucionalizada pela Constituição de 1933, uns mais antigos, outros mais jovens. Viveu boa parte da sua vida intensamente a solução concordatária celebrada em 1940, uns concordando, outros discordando, e uns começando por concordar e acabando por discordar, outros começando por concordar e acabando a concordar, e outros começando por discordar e acabando a discordar. Mas eu lembro-me que a minha geração retirou uma lição, e a lição era também aparentemente simples: que a solução encontrada, como que em reação à Primeira República, e que tinha sido não o admitir na Constituição uma religião oficial da República, mas o criar um regime concordatário, implicando a reposição de certas situações que tinham desaparecido na Primeira República, e a procura de um estatuto jurídico para a Igreja Católica específico, particular, se quiserem, privilegiado, correspondendo ao seu peso na sociedade portuguesa, que tinha um risco, e esse risco era duplo. Era o risco para o Estado de poder aparecer como demasiado interveniente na vida da Igreja Católica. E era o risco para a Igreja Católica de poder aparecer, se não mesmo estar sujeita a uma intervenção excessiva do Estado na sua vida própria. Ao contrário do que por vezes se pensa, não foi uma coexistência fácil a coexistência entre o Estado e a Igreja Católica. Eu dou-vos alguns exemplos. Os escuteiros. Houve fases, sobretudo no período áureo do regime, em que a ideia era submeter toda a formação da juventude, mesmo a formação da juventude católica, à mocidade portuguesa. E por isso foi com grande reticência que o regime acabou por aceitar a formação autónoma do Corpo Nacional de Escutas. Por outro lado,
em matéria, por exemplo, de misericórdias e de algumas instituições, diríamos hoje, de solidariedade social, muitas vezes houve a tentação do regime de querer levar longíssimo a tutela e a intervenção em instituições que tinham uma história e uma tradição ligada à Igreja Católica. E, portanto, muito antes dos anos 50, dos anos 60 e dos anos 70, ficou patente, e para a minha geração ficou muito patente, que também a experiência vivida naqueles tempos tinha tido um preço enorme para a Igreja Católica. Tinha proporcionado uma pacificação, num casos real, noutros casos aparente, mas tinha trazido consigo um preço de tutela, de intervenção, de controlo, até de reticência duradoura à formação da Universidade Católica Portuguesa, tal como a Igreja a que tinha querido conceber. Isso até teve um problema adicional para os católicos. Muitos deles acabaram por um fenómeno de inércia, por considerar a sombra protetora da realidade política uma razão suficiente para se preocuparem menos com o seu militantismo católico. E o catolicismo se converteu para muitos numa forma de vida habitual, não direi de indiferença, mas de atonia, de inatividade, que foi muito patente, sobretudo a partir dos anos 60 e nos anos 70. E, portanto, duas lições antes mesmo de chegarmos à democracia. Primeira, não mais haver da parte do Estado um comportamento que ressuscitasse o confronto com a Igreja Católica. Segunda, não mais uma situação em que a Igreja Católica pudesse correr o risco de ficar dependente excessivamente do poder político do Estado. Uma vez que uma confissão religiosa numa sociedade aberta e plural deve ser livre de manifestação e não ficar condicionada por um qualquer quadro político de regime ou de sistema de governo. Ora bom, é esta luz que nós vemos florescer nos anos, a partir dos anos 40, mas sobretudo 50, 60, 70, vários movimentos ou várias expressões de pensamento católico viradas para a democracia, lutando pela democracia, querendo a democracia, ou essencialmente vista como democracia social. Eu não posso recordar todos os nomes, vou recordar um que me é particularmente querido, o padre Abel Varzim. O padre Abel Varzim, além de ter sido assistente espiritual de meus pais e de me ter batizado, marcou muito a formação da minha família, mas marcou muito a formação de muitas famílias, então jovens, de casais, e marcou muito, sobretudo, o movimento operário católico português. Numa altura difícil, como sabem, o movimento operário católico português foi proibido pelo regime, a certa altura. E por isso, a JOC e a LOC defrontaram imensas dificuldades na sua manifestação. Padre Abel Varzim começou por ser deputado à chamada Assembleia Nacional e depois acabou numa ruptura clara com o regime. E foi um precursor
do catolicismo social em termos da futura democracia. Não chegou a vê-la, não podia vê-la, morreu muito cedo, mas nunca teria podido ter idade, porventura, para vê-la. Mas foi uma linha de catolicismo importante a preparar a futura democracia social. Outra linha da parte de alguém que não era necessariamente um democrata, mas que tinha um espírito aberto à vivência dos direitos das pessoas e formou muita juventude nessa base, o Monsenhor Pereira dos Reis. Monsenhor Pereira dos Reis, mais antigo, mais velho, formou vários estratos etários da juventude, uns que seguiram o caminho da adesão ao regime autoritário, outros que viriam a apontar numa direção democrática. Uma terceira linha no plano do pensamento, sobretudo a partir de 1959, o então Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes. Ele tinha sido um teórico, ele era sobretudo um pensador, um filósofo, mais do que um teólogo, e tinha tentado encontrar uma forma de corporativismo da associação que permitisse aos corpos intermédios, de acordo com a doutrina social da Igreja, fugirem ao controle excessivo do Estado. Como sabem, isto chocava-se com o corporativismo de Estado do chamado Estado Novo e, portanto, ele entrou em colisão com o Presidente do Conselho de Ministros. Fruto disso, foi proibido de regressar a Portugal, participou no Concílio Vaticano II, mas só regressaria depois da substituição do Presidente do Conselho de Ministros pelo seu sucessor, ainda no quadro do mesmo regime. Ele foi muito importante porquê? Porque ele influenciou, sobretudo na Diocese do Porto, a formação de muito clero e de uma escola de pensamento que deu origem, aliás, a um instituto com o seu nome, que foi muito marcante na preparação da democracia e depois na vivência democrática. Muitos dos nomes da política portuguesa de inspiração cristã, democratas, foram influenciados pelo pensamento de Dom António Ferreira Gomes. Por exemplo, na Comissão de Justiça e Paz da Diocese do Porto. Uma quarta linha foi a Ação Católica. E na Ação Católica uma série de jovens que a partir dos anos 50, mas sobretudo 60, vão entrando em distanciamento em relação ao regime. Eu vou citar alguns dos nomes porque eles marcaram muito a minha geração. Sobretudo a quando da preparação do grande encontro da juventude em meados dos anos 60. Estou a pensar em Maria de Lourdes Pintacilgo, que era uma líder nata na juventude católica feminina e que teve um papel importantíssimo nas universitárias católicas e nos universitários católicos. Estou a pensar em João Salgueiro, que na altura era um líder importante da juventude católica. Estou a pensar em Vítor Constâncio, mas estou a pensar noutro plano diferente, em alguém que foi líder na juventude universitária católica, Pedro Roseta. São, portanto, figuras que depois seguiram caminhos muito diferenciados, mas tiveram em comum pertencerem à Ação Católica, terem tido lugares de grande relevo na Ação Católica e terem personificado uma viragem no pensamento católico no sentido da democracia. Muito antes de 74. E depois temos o catolicismo militante na política mais dura e crua, e eu escolho dois nomes, podia escolher mais: Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas. Os dois
no quadro também da juventude católica e depois da militância católica em vários movimentos, e que na sua profissão, como sobretudo na sua ação política constante, aderiram, inspiraram, participaram em movimentos ativos contra o regime. E acrescentaria depois o papel dos católicos a favor da democracia na cultura. E aí podia indicar muitos nomes, mas vou indicar apenas alguns. Sofia Melbrenner. Sofia Melbrenner foi, desde sempre, uma pensadora católica, democrata e uma lutadora através da cultura. João Bernardo da Costa, numa fase importante também na ação católica, mas para além da ação católica. António Alçada Batista, à frente da Livraria Moraes. A editora Moraes foi uma editora de militantismo católico nos final dos anos 60 e anos 70. Nos livros que publicava, na revista Tempo e o Modo, era o pensamento católico virado para a democracia. Muitos dos fundadores de cooperativas como a Pragma, muitos dos fundadores das SEDES, criadas já no tempo de Marcelo Caetano, como uma associação para o desenvolvimento económico e social, boa parte do seu núcleo duro, essencial, tinha inspiração católica. Posso acrescentar a isso, já numa fase mais tardia, a ala liberal. A chamada ala liberal. Não exatamente todos os liberais, mas a maioria esmagadora tinha inspiração católica. Francisco Sá Carneiro, antes dele o primeiro líder, José Pedro Pinto Leite, íntimo do José Guilherme Meli Castro, que tinha sido um precursor na defesa da democracia cristã, como forma de transformação do regime. Francisco Sá Carneiro, Joaquim Magalhães Mota, Raquel Ribeiro, Joaquim Macedo, Joaquim Pinto Machado, Tomás Oliveira Dias, entre outros, tinham em comum uma formação cristã, uma formação católica, que transportaram para a ala liberal. E uns para as SEDES, os outros para outro tipo de movimentações antes de 74. E depois, à sua maneira, há que reconhecer que, a partir dos anos 60, quando aparecem os primeiros documentos de católicos críticos em relação ao regime, nas eleições de 65, no quadro das eleições de 69, por exemplo, em muitas das reflexões promovidas por jesuítas, por dominicanos, por franciscanos, até no quadro da obra do Opus Dei, recordo naquela altura João Bosco Mota Amaral e Adelina Mar da Costa, nós encontramos o aparecimento de um conjunto de vozes com posições diferentes, mas tendo em comum a mesma inspiração e a mesma defesa da democratização do regime. Eu tive a oportunidade, naquela altura, e por isso chamei a esta minha intervenção um testemunho, de pertencer a um desses grupos, chamado Grupo da Luz, porque reuníamos no que era então um ponto de formação de franciscanos na Luz, perto de Benfica, em Lisboa. E muitos de nós, alguns que ficaram a ser mais conhecidos, como o António Guterres, outros menos conhecidos, mas nós íamos, por um lado, contactando com gente mais velha, Manuela Silva, Teresa Santa Clara Gomes, Torres Campos,
Mas íamos, sobretudo, a nossa geração estava a meio da universidade, íamos formando um grupo que era ao mesmo tempo de reflexão, de ação nos bairros de Lata, ligado a movimentos, uns mais do que outros, como o caso de ação social no terreno, mas que dizia, não basta essa ação social, é preciso criar, entre outras coisas, uma democracia, que não pode ser só política, tem que ser económica, social e cultural. É evidente quando eu vos dou estes nomes, e podia dar muitos mais, dou-vos para no fundo situar o ambiente vivido, sobretudo nos anos 60 e 70, eu estou a falar de gente com matrizes de pensamento muito diferentes. Porque havia socialistas radicais, revolucionários, Manuel Serra, por exemplo, entre outros. Havia socialistas não revolucionários, uma parte dos elementos da antiga ação católica, alguns deles que também referiam ao outro, que viriam depois a seguir essa linhagem. Social-democratas, que se repartiram entre os dois principais partidos do sistema partidário português. António Guterres foi para um lado, muitos outros foram para outro, todos com inspiração social cristã. Francisco Sá Carneiro, por exemplo, foi para outro. Democratas cristãos, já vos dei o nome de Adelino Amar da Costa, podia dar o nome de Eufrates do Amaral, por exemplo, também. Sociais cristãos que fizeram percursos solitários, Adriano Moreira, por exemplo, que tinha tido protagonismo no regime anterior e depois fez um percurso sempre pessoal, próprio. Liberais, como Francisco Lucas Pires, de inspiração cristã, é que faziam um percurso diferente dos social-cristãos, dos social-democratas, dos socialistas cristãos. E depois conservadores, democratas conservadores, que vários deles fizeram um percurso nos anos 60 e no começo e sobretudo na transição para os anos 70 e no arranque da democracia. De tal maneira que quando chegou a hora da viragem para a democracia, ao lado de um conjunto, apesar de tudo significativo, de católicos, que por razões de inércia, por razões de gratidão, por razões de ligações históricas ou pessoais ou familiares, estavam ainda em grande conexão com o mundo que ia acabar, havia muitos outros que tinham antecipado mais ou menos intensamente a transição para a democracia. E por isso, nos debates intensos que houve, desde logo na Revolução e no meio da Revolução na Constituinte, estávamos lá muitos que tínhamos essa inspiração católica, repartidos por várias bancadas, e que, de alguma maneira, testemunhamos num debate muito intenso e muito radicalizado. As revoluções são sempre muito radicais. Passa-se de um lado para o outro. Testemunhamos naquele conjunto de princípios que foi um compromisso laborioso e difícil, que se traduziu na Constituição alguns traços da inspiração cristã. Primeiro, a ideia do personalismo. Não foi possível, na primeira versão da Constituição, consagrar tanto quanto se desejaria em termos de afirmação da dignidade da pessoa humana. Mas logo que possível, na primeira revisão, acentuou-se esse traço. Estava lá, mas foi acentuado. O personalismo cristão. A ideia da dignidade da pessoa. Da sua diferença. Dos seus direitos. Também dos seus deveres. Do que isso implicava em termos de afirmação do seu espaço vital, em termos de liberdade e de pluralismo. Depois,
a listagem de direitos fundamentais. O civilismo, que não constou da primeira versão da Constituição, muito marcada pela origem revolucionária da democracia portuguesa. Isto é, a ambição da consagração de uma democracia com total feição civil, sem tutela militar, com a subordinação plena à legitimidade democrática expressa pelo voto dos portugueses. E como sabem, o passo dado nesse sentido só viria com a primeira revisão da Constituição. A defesa da liberdade de ensino, a defesa da descentralização, o europeísmo, a grande maioria dos protagonistas de inspiração católica defendia o europeísmo. A lusofonia, a ideia da manutenção dos laços lusófonos em termos de comunidade, não apenas de passado, mas também de presente e de futuro. E a capacidade ampla própria do personalismo para a inclusão social, para a democracia social, para a abertura aos outros, que hoje tem expressão nas migrações e refugiados, mas que na altura tinha sobretudo uma expressão que era a expressão de, por um lado, o reconhecimento dos direitos dos nossos emigrantes, das comunidades que tinham emigrado nos anos 60 e 70, e por outro lado, da igualdade de direitos relativamente àqueles não nacionais que viviam em território português. Tudo isto não é monopólio do pensamento católico, mas tem uma forte influência do pensamento católico. Nem tudo teve vencimento desde o início. Eu, por exemplo, subscrevi uma declaração de voto ao votar favoravelmente a Constituição, com 2 outros deputados, um deles uma figura importante no pensamento cristão, Mário Pinto, professor da Universidade Católica Portuguesa, e outro deputado, Carlos Coelho de Sousa, lamentando que se não tivesse ido longe, como se devia ter ido, na afirmação da dignidade da pessoa humana e, por exemplo, na proteção da liberdade de ensino. Mas o que é facto é que este pecúlio da democracia portuguesa, que iria sendo adensado no tempo, teve o contributo do pensamento, também do pensamento católico, no sentido do pensamento dos católicos. Mesmo quando eles não formavam um só partido, não integravam um só partido, eram diversos no seu enquadramento partidário ou não partidário, ainda assim o pensamento estava presente na gênese da democracia. E quando olhamos para aquilo que foi o núcleo central da democracia quando surgiu, em termos de governação, aí encontramos herdeiros do catolicismo social, por um lado, repartidos por vários partidos, e do Partido Democrático da Primeira República, aggiornato com um pendor socialista que progressivamente ficou menos centralista. O núcleo duro da democracia portuguesa, que ainda hoje corresponde a um sistema partidário dos mais estáveis na Europa, esse núcleo duro tinha como uma das componentes, não a única, mas como uma das componentes, o pensamento católico social, repartido, dividido por vários partidos. Pergunta, e hoje, passados 40 anos, em que é importante para a democracia portuguesa o contributo da Igreja Católica? Nós sabemos que Igreja Católica quer dizer, não era preciso que o Concílio Vaticano II tivesse dito, mas ainda bem que o disse, é o povo de Deus. Não são só os bispos, não é só o clero, é crescentemente o papel dos leigos.
sucessivos papas o têm dito ao longo dos tempos. Nos anos 60, apesar de tudo, era menos evidente para muitos observadores. Mas pensando na Igreja Católica como o conjunto dos crentes, e não apenas numa fração desses crentes, então temos de reconhecer que a Igreja Católica foi muitíssimo importante na história do país, desde o seu reconhecimento, do reconhecimento da sua independência pelo papado, até à formação do país. Não há praticamente fase histórica da vida de Portugal que não tenha estado ligado ao papel da Igreja Católica. Hoje, à distância, concordamos com algumas facetas e discordamos de outras. Discordamos da Inquisição e de alguns excessos que houve em termos de expansão além oceanos, mas concordamos com a importância que teve como fator de aglutinação, de identidade nacional, de afirmação daquilo que é a construção de um tecido comunitário ao longo dos séculos. Isso parece pacífico. Mas hoje também parece pacífico o que se deve à Igreja Católica em termos de património cultural, mas património cultural edificado também, monumental. Uma boa parte do nosso património monumental, ligado à nossa identidade, tem a ver com a história da Igreja Católica e tem a ver com a preservação pela Igreja Católica. Mas vamos mais longe. Reconhecemos o papel da Igreja Católica na educação e na saúde e na solidariedade social, na história das misericórdias, como em recentes ou recentíssimas IPSS por todo o país. Uma rede crucial, nomeadamente no tempo de crise profunda que vivemos nos últimos anos. No voluntariado, eu ontem, a esta hora, tinha estado já num restaurante solidário para sem-abrigo, a servir refeições. Estava já num parque de estacionamento do Porto a servir refeições a mais outros tantos, 2 centenas de sem-abrigo, e partiria para mais uma iniciativa de uma escola de inspiração católica num bairro problemático do Porto, também de apoio a sem-abrigo. E por coincidência, mera coincidência, um dos elementos, não exclusivo, mas presente, se não mesmo determinante em todas as iniciativas de voluntariado, era o haver instituições, de uma forma ou de outra, que eram portadoras da vivência da doutrina social da Igreja, da vivência no terreno do catolicismo social. Não tinham monopólio, havia quem não estivesse nessa onda ou nessa linha, mas estava lá muito claramente presente. E na vivência da sociedade civil. E dizer isto é dizer uma evidência, não é sequer formular um juízo de valor, é dizer, estas realidades existem e são importantes para Portugal hoje. Existem e são importantes para Portugal hoje. Eu digo mais mesmo. A Igreja, enquanto povo de Deus, a Igreja Católica, constitui hoje um fator de integração, de inclusão social, nas suas posições em relação aos migrantes, emigrantes e imigrantes, em relação aos refugiados, e um fator de contenção daquilo que se tem chamado movimentos populistas existentes noutras sociedades. O tecido constituído por estas instituições, a forma como ele acolhe, por exemplo, em relação aos refugiados, não foi um acolhimento de cúpula, não foi um acolhimento apenas em alguns centros metropolitanos, foi disperso pelo país.
em contextos autárquicos, familiares e de instituições sociais muito diversos. O que naturalmente aumentou a dimensão de inclusão social. E por isso eu digo que não é só a Igreja Católica a cumprir essa missão, mas também é a Igreja Católica a cumprir uma missão de inclusão social decisiva em tempos de crise e de saída de crise, e a conter tentações ditas populistas, radicais, que ao fim e ao cabo acabam por ser portadoras de sacrifícios para os direitos concretos de pessoas de carne e osso na sociedade portuguesa. E, portanto, quando eu falo daquilo que foi a gênese, o começo da nossa democracia, o que tem sido a sua vivência e o que é o momento atual, eu digo que esta é uma visão muito desapaixonada, aquela que vos transmito, não é sequer a visão do católico, porque a visão do católico teria sido muito mais apaixonada. É a visão de alguém que não esquece que é Presidente da República de todos os portugueses. Mas não esquecendo isso, não pode deixar de reconhecer estas evidências. Eu sei que em alguns domínios há controvérsia. E sei que há debates pontuais, aqui e ali, sobre a forma de organização, as regras de funcionamento e o papel que deve ter o Estado ou que deve ter a sociedade civil. E que, portanto, há quem defenda uma posição, há quem defenda outra, há quem tente posições intermédias. Mas não é isso que importa para o testemunho que vos queria dar. Junto só mais um elemento neste testemunho. O que é que aconteceu aos elementos daquele grupo da luz que, com a energia e a capacidade de sonho próprios dos 18, 19, 20 anos de idade, em conjunto tentavam viver a sua fé, refletir sobre a sociedade envolvente, agir no terreno social e tentar contribuir modestamente que fosse na preparação do futuro. Aconteceu o que acontece naturalmente numa sociedade aberta, separámos-nos por vários caminhos. Alguns de nós continuamos num determinado caminho de intervenção cívica, outros seguiram outros caminhos de intervenção cívica, dividimos-nos por várias casas de fazer política e outros não quiseram aderir a nenhuma dessas casas de intervenção política. Fizeram a sua intervenção política, mesmo quando gregária, fora desse enquadramento partidário. Depois houve os que fizeram mais individuais, outros menos individuais. Houve aqueles que estavam a descobrir que tinham uma vocação para o terreno, continuaram no terreno. Em movimentos sociais, em cooperativas, em IPSS, em misericórdias, lutando em causas sociais agudas. Fizeram esse percurso. Outros escolheram o debate, se quiserem, mais já no quadro da orla do poder político. E foi por aí que seguiram o seu caminho. Chegou mesmo a haver um momento, ironicamente, em que foram adversários. Um primeiro-ministro, outro líder da oposição. Tendo tido um ponto de partida comum, de formação, partilhando o essencial das convicções, como se veria 20 anos depois, quando se reencontraram noutras posições relativas. E um deles mereceu ser o que é à escala universal e o outro fez tudo para que isso acontecesse. Não por uma questão de amizade, mas por uma questão de justiça. Porque a vida é feita disso, desses encontros e desencontros. Mas o que interessa é o essencial nesse percurso. E essa é, por um lado, a riqueza da democracia, mas por outro lado também, e termino por onde comecei, a exigência de intervir nela. Quem não intervém comete um erro, porque a sua voz não será substituída por nenhuma outra voz. Mais vale às vezes intervir
em excesso, cometendo erros, a não intervir. O pecado por omissão sempre foi para mim o mais estúpido de todos os pecados. O mais estúpido e o mais gratuito. Porque pecados por ação pode haver com erro no julgamento das pessoas ou dos factos. Pecar por omissão, para não correr o risco de intervir, ou de não intervir com perfeição, e de poder errar, esse é mais irremediável. E por isso a grande lição que eu retiraria é esta: a nossa democracia deve imenso, mais do que por vezes se pensa, também ao pensamento católico, ao militantismo católico diversificado, à continuidade da sua expressão participativa, permanente, constante. Ela não tem um monopólio numa democracia tão rica e tão vasta, que além do mais se abriu até a crenças e confissões que têm hoje um peso que não tinham na sociedade portuguesa, como algumas igrejas cristãs, como as ortodoxas ou as protestantes, que estão longe de ter a dimensão quantitativa da Igreja Católica, mas têm uma presença significativa fruto das migrações. Ou confissões não cristãs, variadas. Eu pude reunir 18 expressões disso no dia da minha posse, mas 18. Em teoria, poderia ter reunido 60 e tal, algumas de expressão muito mais reduzida. Mas isto para vos dizer que é uma sociedade, como disse, e muito bem o Dom Jorge, em mudança, que se diversifica, que se multiplica, multicultural, multirreligiosa, mas onde o peso e a responsabilidade da intervenção dos católicos é particularmente forte. Foi para isso que surgiu a ideia destes debates. Eu entendi, em homenagem às minhas raízes, em homenagem aos meus sonhos de juventude, em homenagem ao cargo que exerço, não dever faltar à chamada e dar um testemunho introdutório para abrir o debate junto de vós. Muito obrigado.